Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura 235 e eu vou ler Jeremias 25, 26 e 27. Pegue o seu cafezinho, leitura em sem edição. Eu acabei de comer um pão com ovo, por isso que eu tô assim. Mas tudo bem. Minha cicatriz tá doendo, mas eu não vou parar esse meu projeto maravilhoso, né? Quem trabalha para Deus não cansa. Então vamos lá. Jeremias 25. Pega a sua biblinha ou vai ouvindo aí. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouvirão, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se, cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês, mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Ai, como dói. Peraí. O cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações, as quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod.
Edom, Moabe e os Amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temá, Buz e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se vocês se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará aos ímpios a espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Agora Jeremias 26. Jeremias é ameaçado de morte. Gente, coitado do Jeremias. Puxa. Só sofre. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Meu, coitado. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade.
tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Acbor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Ainda bem que esse Aicã fez alguma coisa, né? Jeremias 27, a profecia favorável a Nabucodonosor. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira, um jugo com cordas e madeira, e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém, para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei essa nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo e vocês viverão. Por que razão você e seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia?
Não deem atenção às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão dizendo mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor. Não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Amém. Então é isso, gente. A gente fica por aqui com esse vídeo, com essa palavra. Deixa aí um comentário pra gente conversar, que eu amo responder. Eu fico vendo nas notificações quem deixou comentário pra responder. E curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pelo carinho, por me dar a honra de eu ler a Bíblia pra você e pra mim. Fica com Deus e até o próximo vídeo.